Raio-X é uma onda eletromagnética que se encontra entre o raio ultravioleta e o raio gama. Essa radiação é uma onda eletromagnética, ou seja, é também uma onda transversal e tridimensional. Possui um comprimento de onda de 10 elevados a menos 10 metros, que é equivalente ao tamanho de um átomo. Foi o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen que fez a descoberta do raio-x em 8 de novembro de 1895. No dia da descoberta, Conrad estava fazendo experimentos em seu laboratório para observar a condução de eletricidade através de tubos de Crookes, que estavam cobertos por uma blindagem de papelão preto, quando uma luminosidade foi projetada em um papel que tinha platinocianeto de bário. A primeira radiografia feita foi realizada por Wilhelm em 22 de dezembro de 1895, na mão de Anna Bertha Röntgen, sua esposa. A mão ficou exposta durante 15 minutos e, além de ser vistos seus ossos, é possível ver o anel de Anna. O nome da radiação deve-se à falta de conhecimento que se tinha sobre essa nova descoberta, e assim Wilhelm nomeou de raio-x, sendo x uma incógnita, como o x usado na matemática. A descoberta do físico o proporcionou a ganhar o Prêmio Nobel em 1901. Porém, na época da descoberta, não se sabia que a exposição excessiva e sem proteção a essa radiação poderia causar problemas graves ao organismo. Esse fenômeno só foi desvendado alguns meses depois, em 1896. Esse fenômeno se chama radioatividade e consiste na emissão espontânea de radiação sem relação com os raios solares. Isso só ocorre no núcleo atômico de determinados elementos, os elementos radioativos, que também podem ser chamados de radionuclídeos. Foi descoberta por um físico francês chamado Antoine-Henri Becquerel, quase acidentalmente. Em homenagem às suas descobertas, o Sistema Internacional aderiu uma unidade de medida para a atividade de radiação com o nome de Becquerel, representada por Beque. Essa unidade indica um decaimento de núcleo por segundo. E não é surpresa dizer que Henri ganhou um prêmio Nobel por sua descoberta. Em 1903, ele e o casal Curie foram os vencedores do Prêmio de Física por terem contribuído para um grande avanço na ciência. Apesar da diferença entre os dois, a confusão entre os termos radiação e radioatividade é muito comum entre as pessoas, pois estão diretamente interligados. A radiação é a propagação da energia, podendo ser eletromagnética ou via partículas, como a partícula alfa e beta. Já a radioatividade, como já dito antes, é a emissão dessa radiação pelos núcleos atômicos. Um elemento radioativo não só contém, como também emite radiação. Desde a sua descoberta, o raio-x se mostrou muito útil em diversas áreas, principalmente na médica e na científica. Com o tempo, a técnica foi aperfeiçoada e hoje em dia é usada em muitos setores, até como um mecanismo de segurança. A ciência é uma das áreas em que o raio-x se mostra mais útil. Na biologia, por exemplo, ele é usado para poder ver dentro de corpos de indivíduos sem precisar abri-los. Ele também auxilia cientistas a analisarem estruturas moleculares mais precisamente. Além disso tudo, o raio-x também ajuda no desenvolvimento de eletrônicos e na checagem de estruturas e até de bagagens e medidas de segurança, como a de malas em aeroportos. O raio-x é mundialmente conhecido pelo seu uso na medicina, principalmente na área cirúrgica, odontológica e para diagnósticos. É de extrema importância para analisar casos de fraturas, derrames, aneurismas, tumores e cáries, pois traz resultados precisos e cada vez mais rápidos com o avanço da tecnologia. Além da radiografia, o raio-x também é usado em tratamentos de cânceres pela radioterapia. Pelo seu poder penetrante, os raios eliminam as células cancerígenas. Porém, se não forem tomadas as medidas de precaução necessárias, esse tratamento pode apresentar riscos para a saúde dos pacientes. Além de ser conhecido pelos possíveis riscos que pode causar em humanos, o raio-x, se usado da forma errada, também prejudica o meio ambiente. Em raios-x analógicos, a forma comum, as chapas usadas contêm, além de plástico, metais pesados como a prata
que, se forem descartados da maneira errada, causam danos ao solo e à água. Além disso, o processo de revelação de uma imagem de raio-x analógico usa produtos químicos que também são prejudiciais ao meio ambiente. Para minimizar os danos, hoje em dia já se usa raio-x digital, que não usa chapas e nem passa por processos químicos. A foto é tirada e automaticamente enviada ao computador, com mais eficiência e rapidez, além de ter todo o processo prejudicial eliminado. Para mais, o raio-x é usado para experimentos futurísticos como capacetes e óculos, que poderiam ter visões através de paredes. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts possui um protótipo com esse intuito, porém os resultados ainda estão mais perto de um mapa de calor. Apesar disso, é incrível pensar como o raio-x pode servir para projetos tão mirabolantes. Com o tempo, a prática do raio-x foi muito aperfeiçoada, e hoje vemos técnicas digitais que minimizam os riscos ao ambiente e à saúde e otimizam o tempo. Porém, além disso, o raio-x já serve como base para experimentos científicos incríveis. A radiação foi usada para experimentos microscópicos com a função de analisar estruturas de carbono com a maior precisão. Além disso, também é usada em escala espacial para ampliar a compreensão sobre a morte e a vida de estrelas. Outro rumor é que na checagem de bagagens através do raio-x, objetos eletrônicos poderiam ser estragados. Porém, é fake. O nível de radiação emitido é muito pequeno, então não tem risco de estragar nenhum aparelho eletrônico por interferência eletromagnética. É muito comum ouvir rumores de que mulheres gestantes não podem fazer exames de raio-x. E sim, realmente fazer um exame desse tipo é um risco muito grande a uma grávida. Isso não significa que ela não possa fazer. Em casos extremos, os exames são feitos com muita cautela, apenas após os primeiros 3 meses de gravidez e usando coletes de chumbo evitando a região da barriga. Fala-se muito sobre o prejuízo à saúde dos trabalhadores que manuseiam os aparelhos de raio-x. É fato que a exposição à radiação é maléfica. No entanto, os profissionais reconhecem o perigo que estão enfrentando e tomam todos os cuidados e precauções possíveis, diminuindo os riscos. No geral, as máquinas de raio-x emitem uma quantidade bem pequena de radiação, algumas menores que outras. Um exemplo é entre a utilizar em radiografias médicas e odontológicas, as quais liberam ainda menos radiação. Por terem números tão baixos, esses exames nem são levados em conta no limite de radiação anual. Há muitas preocupações que um pino de metal ou um marca-passo possa atrapalhar um exame de raio-x, ou até que o metal seja prejudicado. De fato, o pino aparece na imagem, porém não irá apresentar danos e nem perturbar os exames. Uma das crenças mais comuns é que o raio-x dá câncer, pois a radiação poderia se infiltrar nas células e causar uma mudança no material genético. Porém, é fake. A exposição à radiação é maléfica, mas o ser humano está diariamente vulnerável a essa exposição, e a radiografia não é uma causadora confirmada do câncer.